ou do financiamento. Vamos para o financiamento, eu já falei da saúde, vamos para o financiamento. Por exemplo, no financiamento sustentável, o que os bancos e o setor industrial, empresarial, enfim, pensam sobre a palavra governança? Tá? Há um desnível de cognição, porque eles entendem governança como se fosse só a divisão de competências interna. Para eles, isso é governança. Quando a gente fala de governança, eles entendem isso. E não é. Então fica uma conversa de maluco, porque a gente está falando da boa governança, a gente está falando da governança, daquela participação e controle social em todas as fases de decisão. É isso que a gente está falando quando fala de governança. Só que nunca eles tinham pensado. Eles falaram, mas é isso governança que vocês estão falando? Eu falei, é isso é governança. Eles falaram, nossa, mas eu não sabia. Então começa nesse nível de nivelamento. Nós nem começamos a falar do que tem que fazer. Nós temos que começar num nível nesse nivelamento do que nós estamos, assim, qual é o estado da arte e do estado da arte dos entendimentos e da comunicação. E aí nós damos passos, tá? Que nós estamos chamando de graus de compliance, tá bom? Com compromissos. A cada grau de compliance você presta compromissos, como se fossem recomendações, e vai avançando, tá certo? Então é isso. Mas aqui eu vou passar muito rápido. Quanto tempo será que me resta? Certo? 5 minutos? Mas olha, só na ONU, vou passar voando aqui, na ONU é tudo isso que nós temos aqui, começa com 1948, né? A nossa Declaração de Direitos Humanos, e aí vai, enfim, vou por tudo, 66, 77, as conferências que prevêem plano de ação para o tema águas, só estou falando tema águas, tá? Aí, 99, já uma resolução, né, de águas dentro do conceito de desenvolvimento, tá? Mas tratou de águas. Aí 2002, né, Joanesburgo, 2005, no conselho, no âmbito dos conselhos, então tem muita coisa. No Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, no Conselho próprio de Direitos Humanos, tá? Nos comissariados, né, no Alto Comissariado também tem, do Conselho de Direitos Humanos tem mais de 3, tá? Tudo isso antes de 2010, tá bom? E aí, e mesmo depois de 2010, tem ali até 2014 diversas resoluções do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Em nível de conselho tem muita coisa ali para ser estudada, na verdade, para a concretização do direito da água de modo integral e com dignidade, tá? Então, em 2014 tem outra importante resolução, que é a 27 do Conselho de Direitos Humanos. Aí tem, principalmente nessa resolução 27 de 2014, tem a questão, além da efetividade do acesso à água digna, o princípio do não retrocesso, tá? Enfim, e eu digo que é mais que o princípio do não retrocesso, porque é o princípio da progressividade, que é aquele que obriga você a ser melhor, evoluir. Não vamos nem falar de estar proibido retroceder, porque dá a ideia de que tá bom se chegar aqui. Não, é obrigação ser proativo. Essa é que é a ideia, tá? Então aqui, dividindo aqui todas as resoluções, relatórios de um e outro, da Assembleia Geral da ONU e dos Conselhos de Direitos Humanos da ONU, olha, depois de 2010 nós tivemos tudo isso em nível de serviços, tá, de tratamento de água, em nível de cooperação internacional, 16, 17, e em 2018 eles vão trabalhar accountability, que é justamente a prestação de contas, tá? E aqui o conselho, no âmbito do conselho, também muita coisa. 2015, a questão da acessibilidade financeira, que é importantíssimo, que remete à questão do valor econômico da água, tá? Do valor econômico da água para quem deve pagar. Por exemplo, a grande usuária em São Paulo, Sabesp, paga quanto pela água? É a maior usuária, certo? Aqui em 2016, igualdade de gênero,
reentrou, tá, a questão. No entanto, está fora do grande fórum de março, tá? Enfim, são ainda as questões a serem explicadas, né? Aí, em 2017, nós temos também regulação nesse sentido. Em 2018, virá a questão dos migrantes, refugiados e deslocados ambientais, tá bom? Isso tudo em nível de conselho da ONU. E aí, só para aproveitar aqui porque eu recebi a notícia agora, né, e quero compartilhar que nós ficamos felizes, porque um dos projetos incentivados dentro do guarda-chuva do nosso projeto Conexão Água, que é o que trabalha a segurança da água com povos indígenas, acabou de ser selecionada pela própria ONU, né, e pela Unesco. Foi mais pela Unesco, que a Unesco também está em parceria com a ONU no 8º Fórum Mundial da Água. E pela Unesco, esse projeto foi acolhido e vai para o grande fórum, tá? Eu recebi a notícia hoje. Então, nós temos a questão que eu ressalto, né? Com tudo isso da ONU, né? O que nós temos lá, na verdade? Noção de mínimo existencial socioambiental relacionado à água, tá? Ou seja, existe um padrão mínimo jurídico da água digna que queremos, tá? Tudo isso é o que resulta da interpretação sistematizada de todo esse arcabouço jurídico da ONU, tá? E assim, as posições aqui que foram já externadas, né, por Léo Heller, que é o relator especial, né, de acesso à água, né? E desses comandos normativos todos também a gente extrai princípios, alguns os de sempre e outros um pouco mais novos, como por exemplo o princípio da qualidade da água, é princípio. E quando a gente fala princípio, fala, nossa, mas piorou, o princípio é algo tão assim vago, parece que está voando, parece que está, não sei, nós estamos planando um princípio. Não, o princípio é norma, tem força cogente, princípio, tá? E por isso que é importante pontuar essas questões como princípio, porque tem o princípio da segurança da água, da qualidade e o próprio proibição do retrocesso, tá? Agora, que me veio aqui a cabeça, mas quando eu falo o princípio do retrocesso é que me veio aqui porque infelizmente ou felizmente nós temos que prestar muita atenção nas novas gestões de água, porque a água e os aspectos jurídicos de proteção da água, elas têm sido tão avançadas que elas podem ser espraiadas para todo o direito ambiental. E o que vai acontecer, já está começando a acontecer, é que nós vamos assistir a uma espécie de atentados, né, contra a legislação de recursos hídricos e contra a gestão hídrica no Brasil, de uma forma geral. Já não bastasse as PPPs e PPIs, que a gente tem que tomar muito cuidado e atenção, tá, em termos de gestão, de uma forma geral no Brasil, eu confesso que se nós não pensarmos aqui em situações de posicionamento muito forte, posicionamento jurídico agora, com não retrocesso, nós vamos perder. Pois não. De novo, quando você fala em retrocesso, eu fico assim, porque se você pega realidades, por exemplo, eu trabalho com população indígena no Amapá. Se você pega o Amapá, o estado do Amapá e São Paulo, são mundos completamente diferentes. Agora, existe uma legislação em relação ao retrocesso que é para o Brasil. Mas são realidades tão distintas, como é que você pode, de repente, identificar que está havendo um retrocesso? Eu não consegui entender direito, né? Em relação à água,
por exemplo, mas você falou de população tradicional, né? Eu vou dar o exemplo aqui e com isso eu acho que eu vou ter que terminar, né? Porque acabou definitivamente meu tempo, eu não cheguei nem um terço aqui do que eu tinha, mas eu posso disponibilizar, tá, aqui a apresentação. Mas a questão é a seguinte, você trazendo essa questão da hipervulnerabilidade que enfrentam quilombolas, povos tradicionais, né? Povos indígenas, ribeirinhos, enfim, né? Todos os vulneráveis. E você casa essa situação com a situação de crise e de falta de governança. E aí você tem o quê? Você tem a equação perfeita do cenário atual no qual você precisa trabalhar, tá? Com esse olhar para essa realidade é que você... Zero. Ali, e a partir dali que... A partir dali a gente vai buscar as normas mais rigorosas possíveis. Não tem a tese da melhor tecnologia possível? A tese com a qual nós temos que trabalhar é a tese da melhor salvaguarda possível. Porque se a gente trabalha numa equação de hipervulnerabilidade, mais riscos, mais crise, para vencer essa equação, a gente precisa achar novas salvaguardas, muito mais rigorosas, tá? E por incrível que pareça, onde a gente vai buscar essas salvaguardas mais rigorosas? Elas existem? Existem. E sabe onde elas estão? No direito internacional. E sabem em que setor que elas estão? No setor financeiro. Sim. As normas de autorregulação do Banco Mundial são definitivamente as mais protetivas possíveis, tá? A prática é uma coisa, ok, a gente vê tudo, mas juridicamente está lá, escrito, está posto, tá? Então, essas normas rigorosíssimas de proteção, de sustentabilidade e de, na verdade, de desenvolvimento sustentável, né, que vamos falar, eu falo até que as normas são tão fortes, que as normas são de proteção ecológica, tá? São normas, por exemplo, a gente está falando aqui de estudo de impacto ambiental, lá tem previsão jurídica de estudo de impacto socioambiental prévio, específico, não é um socioeconômico dentro do EIA-RIMA, não. Não, é um estudo independente prévio socioambiental, tá? Então, o que você está questionando é muito importante. Nós temos que, por isso que eu falo, nivelar, falar assim, nossa, mas parece que a gente está vivendo 300 mundos num mundo, e qual direito a gente vai usar para esses diferentes mundos, desde aquele mundo abissal, que está ali, até o mundo, né, enfim, o mundo, sei lá, os mundos, diferentes mundos, né? A gente não, a gente faz equação, mas também a gente vai pegar a salvaguarda mais rigorosa possível, tá bom? Essa pergunta sua foi fundamental, tá? Para poder externar como que juridicamente a gente trabalha a crise, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Mais uma. Se tiver outra, por favor, já vem agora aqui que eu já encerro já aqui, porque cada resposta sua já dá uma palestra. Aí já... Pois não. Acho que se a gente puder deixar as perguntas pro final. Não, até eu agradeço e já vou mesmo aqui encerrar. Eu quero saber que demanda vocês têm, que vocês queriam ouvir, porque infelizmente eu não vou poder ficar aqui até o final. Por isso, assim, eu queria que vocês falassem o que eu queria ouvir aqui hoje de Ministério Público, por favor. Não é possível que vocês não tenham assim um querer aí em relação ao Ministério Público. Nem que seja crítico, para falar que está tudo errado. Pois não. Desculpa tumultuar tudo aqui, viu, organização, mas assim... Fazer uma pergunta. Preciso abrir o material deles, por favor. Obrigado. Obrigado. Sí, yo quería sugerir
un antecedente más en los antecedentes jurídicos que usted ha mencionado, y es que la noción de que solamente hay bienes públicos o bienes privados fue incorporada a nuestros códigos civiles en el siglo XIX a partir del Código Napoleónico. Anteriormente teníamos muchas más categorías de bienes. En el caso de España, por ejemplo, teníamos las leyes de Alfonso el Sabio de Castilla, que establecían bienes del reino, bienes de los particulares, bienes comunes a los habitantes de una villa, que podían ser los campos de pastoreo o los bosques para leña, y bienes comunes a hombres y animales, que incorporaba el agua. Esto probablemente haya estado también en la legislación medieval portuguesa, porque viene del derecho romano, y es muy probable que la noción de bienes comunes haya venido desde mucho tiempo a lo largo de la historia de la humanidad, y esos bienes comunes han desaparecido de nuestro sistema jurídico en los últimos 2 siglos, pero hay muchísimo tiempo antes en el cual estuvieron. Isso não é. Exatamente. Até aqui eu acho que eu vou até a Carta de Rei João Sem Terra, 1215, que ali já tinha a noção de bem de uso comum de povo, no sentido de uso comum, que até Marcelo Caetano, que é um dos, né, que é um dos autores mais respeitados aqui, né, como no mundo inteiro, né, sempre lecionou, né, que o conceito de bem de uso comum do povo tem que ser lido assim, para o bem comum, é o uso para o bem comum, todo bem coletivo que submetido a um uso, ele tem que ter uma finalidade de bem comum, porque aquele bem é de todos, a água é de todos, e se não tiver naquele uso uma justificativa integrada com o bem comum, então esse uso tem que ser negado. E esse é o conceito de equidade que tem que estar na noção das outorgas, das licenças, da outorga de uso de recurso hídrico. É essa a noção. Obrigada pela observação. E realmente remete a muito tempo. E eu tenho aqui outras, eu iria analisar jurisprudência de transposições, jurisprudência alguma de vulnerabilidade de saneamento, mas definitivamente não haverá tempo. Eu só gostaria de falar um exemplo de uma atividade do Ministério Público Federal com os ribeirinhos de Belo Monte, tá? Da usina Belo Monte. Eu não sei se o senhor não sendo daqui, o senhor é daqui do Brasil ou o senhor é da Defensoria del Pueblo? Ah, sim, muito prazer. Então, prazer e obrigada por estar aqui. Então, o que aconteceu em Belo Monte? Um projeto de usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que nada mais foi do que a construção de uma alça, né? De uma alça, é isso, a construção foi essa, de diferente, né? Para justificar uma melhor queda d'água para gerar energia nas turbinas, certo? Para resumir muito. E isso causou um desastre socioambiental, porque houve remoção de várias famílias de ribeirinhos, houve um acordo, uma condicionante de realocação dessas famílias deslocadas para regiões próximas aos reservatórios, para garantir o mínimo de sobrevivência cultural e social dessas comunidades. E aí, o que o Ministério Público fez? Enfim,
ajuizou mais de 40 ações civis públicas, né? Mas mesmo com essas ações, não foi cumprido o acordo, e até hoje era para as populações voltarem depois de um mês de enchimento das barragens. Até hoje, depois de 2 anos, eles não retornaram, não há perspectiva de retorno. Está havendo o que era previsto, né? Enfim, violência, epidemias, assim, porque eu digo de depressão, associado com alcoolismo, associado com falta de identidade cultural, porque eles não se reconhecem na cidade, e enfim, um desastre. E o que o Ministério Público está fazendo? O Ministério Público resolveu construir governança, organizando um conselho ribeirinho, que se reuniu junto com a academia, universidades, antropólogos, geólogos, enfim, engenheiros da Universidade de São Paulo, da Unicamp, de outras universidades, da UNB, de Brasília e de várias outras universidades no Brasil, lá do Amazonas, também estadual do Amazonas, para poder conversar com eles, empoderá-los no que eles precisavam, em termos de conhecimento e capacitação. E esse Conselho Ribeirinho construiu um formal relatório, primeiro, de reconhecimento deles mesmos como povos tradicionais. Porque alguns deles já começaram a ter dúvidas, o que era, dúvida de identidade. Essa dúvida parece pouco, mas é uma violência para a alma. Sim. Então eles eles trabalharam desde o reconhecimento enquanto povo tradicional até o reconhecimento dos seus direitos, dos direitos ribeirinhos. E hoje hoje que eu digo agora, eles estão realizando as negociações com os empreendedores diretamente, até deixando um pouco de lado os órgãos de controle ambiental, IBAMA, enfim, IBAMA é convidado, mas não participa. Para o quê? Para a criação de territórios ribeirinhos. Isso está na lei? Isso não está em nenhum lugar. Isso não está na lei. Mas foi a ferramenta que o Ministério Público encontrou para trabalhar naquela situação a concretização de um direito que o Poder Judiciário não respondeu e que nem o Ministério Público em juízo conseguiu também buscar. Tá certo? E com esse exemplo, então, termino a minha fala. Eu só convido vocês a assistirem um vídeo que se chama Insurgência. Tá? É um vídeo... Ah, o senhor tem uma pergunta? Pois não. Eu questionei de manhã o procedimento, se é uma resolução da ONU do direito à água enquanto fundamental ao ser humano, e está no princípio da Constituição, quanto o artigo 1º da dignidade humana, por que ele não está inserido enquanto direito fundamental na Constituição, no artigo? Compete a quem? Se o Brasil não cumpriu nenhuma meta de saneamento de água, não vem cumprindo. Haja visto aí as empresas de saneamento privatizando água, sujando. E como é uma resolução da ONU, que é um direito fundamental, a água potável é um direito fundamental, esteja na Constituição no princípio da dignidade humana, mas é subjetivo isso, não está lá dizendo no artigo 5º, ou no artigo 6º, 7º, que é um direito fundamental, e se nenhum legislador também, por medida provisória ou instrumento de emenda à Constituição, inseriu no Congresso, o Ministério Público pode inserir. Como é seu nome? Soares. Como é seu nome? Soares. E só mais uma outra questão. Dentro da questão da poluição. Desde a década de 70, nós temos um procedimento que acaba sendo um retrocesso, né? A classificação das águas. A classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 justifica para essas entidades. Porque a Billings era antigamente classe 1.
transformaram em classe 2 e justificou jogar esgoto lá dentro. Hoje o Tietê é classe 4, mandou a TI, você matou os rios, na realidade. A morte social dos rios. Né? E essa lei, ela está até hoje prevalecendo, e quando a gente questiona, principalmente a Sabesp, na região do ABC Paulista, dos rios poluídos, ela justifica que ela tem outorga para jogar o esgoto na água. E tem garantias da CETESB, que é o órgão do Estado que controla também a poluição da água. Então a gente está numa dicotomia, né? É uma resolução água potável direito, e em contrapartida os órgãos públicos ou as empresas de saneamento contaminam a água. Eu acho que tem uma coisa esquisita nessa relação. Totalmente. Obrigada por tudo, porque você tocou em 2 pontos que eu falaria depois, tá aqui nos slides, né? E aí, começando pelo último, até o Ministério Público Estadual, através de 3 ações civis públicas do promotor de justiça Ricardo Castro, ajuizou as ações civis públicas contra o Aquanel, né? O Aquanel, esgoto para todos, né? Que é enfim, as interligações, né? Sem justificativa, né? E principalmente levando em consideração uma vazão de água, uma disponibilidade de água inexistente. Então, absolutamente tudo errado. Fora da outorga, portanto, se está fora da outorga, não tem outorga. Tá? Então, tudo inexistente. Mas, assim, a crise tem dessas coisas, né? Na crise você pode tudo. Na crise nada funcionou, nem o PCJ e a articulação conhecida nacionalmente do Comitê PCJ não funcionou. Foi enfraquecido. Criaram o quê? Um comitê de gestão, que era a Sabesp. Certo? A crise traz essas situações, né? Mas a análise que eu faço aqui hoje, que eu propus, era a análise da jurisprudência. E o que a jurisprudência fez? A jurisprudência indeferiu as 3 liminares. O Ministério Público recorreu nos 3 agravos. O tribunal, enfim, desproveu, né? Ou seja, não aceitou 3 agravos. Então, essa análise, eu comecei falando daquela boa jurisprudência do bem de uso comum do povo, né? Mas a outra análise de estudo de caso seria o que aconteceu aqui no estado de São Paulo com relação a essas interligações aqui que ligou tudo, né? Enfim, foi assim, esgoto para todos mesmo, né? Para todos os cursos d'água. Então, mas eu acho que a gente tem que levar isso para pensar assim, não o que o poder judiciário poderia ter feito. Acho que a gente tem que fazer uma análise do que nós poderíamos ter feito, nós enquanto sociedade, tá? E nós enquanto Ministério Público, ok, tá? E o que nós devemos fazer, porque se não está adiantando a ação civil pública, né? O que é que nós precisamos fazer para mudar esse estado das coisas? Então, por isso é que nós estamos trabalhando em projetos, e nesses projetos divididos em grupos de estudo temáticos. Então, é água e financiamento, água e saúde, água e qualidade, e trabalhando lá direto com os gestores. Assim, no dia água e segurança hídrica, nós estamos trabalhando em nível local, nos municípios, com a FUNASA. E agora vai entrar Fiocruz também, para capacitar os gestores locais. As vigilâncias sanitárias, epidemiológicas, ou tudo no município, produzir um termo mínimo de referência para plano de segurança da água. Tá? E por exemplo, para enquadramento, que foi outra pergunta que você fez, antes de chegar na questão da dignidade, tá? Para enquadramento, capacitar o membro do Ministério Público Federal. Porque o que adianta a gente falar aqui sobre enquadramento e classes se o órgão do Ministério Público Federal não sabe nem o que é instrumento de gestão hídrica? Se não sabe o que é outorga, se não sabe o que é, muito menos enquadramento, não sabe o que é enquadramento. Porque aqui a gente vai culpar aqui o sistema, então,
passa por um concurso público, tudo, mas não sabe o que é enquadramento, é muito específico, né? Então, ou seja, nós precisamos fazer a meia-culpa geral, né, de verificar o que cabe, se a jurisprudência está reagindo dessa forma, né? Enfim, a culpa é de quem? É de quem não está sabendo pedir. É verdade? Não estou falando nada do colega promotor de justiça, muito pelo contrário, é um dos melhores promotores de justiça do Estado de São Paulo, tá? Mas a questão, eu estou falando institucional, tá certo? Enquanto a questão no artigo 1º, simplesmente a água está lá, tá? O acesso à água, leitura está lá, implícita. Tá lá. E acabou, porque agora eu vou cortar meu microfone. Tá bom? Obrigada. Obrigada, professora Fernanda, agradeço.